Você já ouviu falar em publicação on demand? Se não, saiba que, entre outras coisas, ela ajuda ao equilíbrio ambiental. Se já ouviu falar, vai saber mais a partir de agora na entrevista com o fundador e CEO do Grupo Xerto, conselheiro da Endeavor Mundial, Marcelo Xerto, que nós recebemos em nosso estúdio na Avenida Paulista. Jorge Vidor, como de hábito, participa comigo da entrevista. Prazer recebê-lo, Marcelo. Essa história de publicação on demand é negócio novo no Brasil, né? Você está apostando nessa ideia, conta um pouquinho para a gente, resumidamente, que nova proposta é essa? A publicação on demand de livros é uma coisa muito simples na realidade. O livro só é impresso e encadernado depois de ser comprado num site. Isto então viabiliza a publicação de um único exemplar, ou de 2 exemplares, ou de 10, ou de 50, enquanto que no método tradicional, dificilmente uma tiragem se viabiliza com menos de 1.000 exemplares e normalmente as tiragens são bem maiores. Só que a gente tem um problema ambiental, acaba resultando do modo tradicional de publicação, um problema ambiental seríssimo, porque hoje no Brasil são publicados por volta de 45.000 títulos por ano. Eu acho até que é um pouco mais do que isso atualmente. E pelo menos uns 50% desses, provavelmente mais, vendem bem menos do que havia sido planejado e bem menos do que as suas tiragens. Então a sobra de livros no Brasil, assim como a sobra de revistas, é uma coisa absurda e isso gera um desperdício de papel enorme. Hoje em dia, nós temos que pensar em tudo que nós fazemos, na sustentabilidade, não só do ponto de vista ecológico, mas também econômico. E é inviável continuar dessa forma. E por causa disso, por essas restrições, por essa forma, um professor que queira publicar um trabalho, por mais interessante que seja, se não for alguém conhecido, não tiver acesso às editoras tradicionais, até hoje ficava impossibilitado de publicar seu trabalho. Hoje, pelo menos de publicar na forma de livro. Hoje ele pode fazer isso através do sistema on demand. E eu mesmo resolvi publicar meu livro novo, que é o 12º que eu escrevo, então eu nunca tive problema de ter acesso às editoras tradicionais, mas eu resolvi testar esse modelo porque eu acredito que é uma forma diferente, mais sustentável e, portanto, melhor para todo mundo. Marcelo, interessante, né? Mas eu acho que um dia isso também chegará, como você diz, às revistas e aos jornais, né? Mas isso você vai ter que ter quase que uma impressora dentro de casa, de impressora muito boa, capaz, porque no caso da revista e do jornal, você quer aquela notícia, quer ler aquilo sob forma impressa, numa rapidez enorme. No caso do livro, você ainda pode esperar a remessa pelo correio, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? O livro tem essa vantagem em relação, digamos assim, a uma publicação noticiosa. Mas aí eu te pergunto, por aí realmente um livro, uma edição de um livro, ela é viável, quer dizer, no ponto de vista econômico? É viável. Evidentemente, o custo por exemplar é mais alto do que aquele que é produzido em altíssima escala. Mas o impacto ambiental é tão menor e a viabilização de livros que não poderiam ser publicados pelo método tradicional justificam isso, mas é perfeitamente viável a tal ponto que você pode produzir um exemplar, inclusive cada exemplar pode ser personalizado. O exemplar, por exemplo, do meu último livro, desse novo, que será entregue a você, e o exemplar que será entregue ao Guto, vai levar o nome de cada um de vocês na capa. Então, isto já prova que é viável publicar um único exemplar, sim, e a custos razoáveis. Não tão baixos, evidente, quanto a produção em larga escala, mas razoáveis, aceitáveis. A curiosidade, as livrarias, então, seriam um negócio ameaçado? Eu não acredito que ela seja um negócio ameaçado, porque os livros de grande tiragem continuarão sendo produzidos. O que eu acredito é que cada vez mais só serão impressos pelo método tradicional e vendidos nas livrarias, se a gente pensar numa curva ABC, os livros A, né? Aqueles que realmente vendem, os best-sellers. Porque uma coisa muito interessante hoje, se você pegar as editoras mais bem-sucedidas do Brasil, dentre as grandes, elas provavelmente perdem dinheiro com pelo menos 40% ou 50% dos livros que publicam, devem empatar aí
com por volta de 30%, e só ganham dinheiro de verdade com 20% a 30% dos livros que produzem. Então, estes 20% a 30%, eu acredito que durante um bom tempo continuarão a ser produzidos em larga escala e vendidos em livrarias. Agora, com 45 mil títulos por ano, que é o número atual de publicações no Brasil pelo método tradicional, qual é a livraria que consegue ter sequer um exemplar de cada um desses títulos? Porque lembra que eles continuam tendo os títulos anteriores também. Então, hoje, uma livraria consegue absorver por ano provavelmente algo como 300 títulos, 400 títulos novos, e para isso tem que tirar algum outro que esteja lá dentro, porque os espaços são limitados, os aluguéis caríssimos, os custos de ocupação são caríssimos. Então, eu entendo, a livraria vai continuar existindo durante um bom tempo. Eu acredito que em algum momento, lá bem para frente, nós vamos deixar de ver o livro em papel, assim como o jornal em papel. Mas, para isso, os sistemas eletrônicos, as tecnologias, os devices, vão ter que evoluir muito. Eu, sinceramente, gosto muito mais ainda de ler um livro em papel do que ler num Kindle ou outro tipo de e-book. Tá bem. A gente retoma Eu contigo também, o seguinte. eu também. Tem aquele cheirinho do livro novo, já sei. Ou então o cheirinho do livro que você compra numa biblioteca antiga. Tem toda essa história também, tem que ser levado em conta. A gente retoma com o Marcelo em instantes. Marcelo.